queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 71, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, gêneros que podem ser trabalhados, romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, entre outros. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem! Hoje eu trouxe uma participação muito especial, a participação do nosso professor, querido amigo Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo, gente. Vim aqui, participar dessa aula incrível da professora Vanessa. Vocês não estão nem com saudade de mim ainda, né? Não, nunca não. Olha só, hoje, diário, vamos falar sobre lembranças, momentos que marcaram a vida. Já teve muitos momentos que marcaram a tua vida? Ah, muitos momentos, né? Eu não tive diário, né? Porque naquela época, né, que nós éramos ainda criança, diário era mais coisa de menina, né? Que menina que fazia ali, escrevia as recordações no diário, a gente não tinha muito essa coisa, né? Apesar de eu querer ter um diário também, eu não podia. Mas enfim, eu tenho muitas recordações da minha infância, da minha adolescência, e eu acho que assim como os nossos alunos também, e até você, professora, a gente tem a lembrança da infância com os avós, né? A infância, ela se remete muito aos nossos avós. Eu lembro da minha infância na casa da minha avó. E tem um detalhe bem importante que eu não esqueço nunca, era o feijão, o tempero, né? O cozinhar dela era algo assim que até hoje eu nunca provei e nem vou provar, tenho certeza, um feijão igual que a minha avó fazia, né? Ela sempre, eu chegava da escola e dizia, Rodrigo, tem feijão, tu quer? Ela já vinha com a vasilhinha e me entregava ali o feijão, e algo que é uma memória bem afetiva realmente. Sim. Que eu tenho relacionado à comida, né, ao feijão, e consequentemente aí eu sempre vou lembrar da minha avó. Isso, olha, feijão também marcou minha vida, o feijão da minha avó, era o feijão e o bife. Infelizmente, né, não escrevia diário, é muito importante, é uma forma de marcar, né, o que marcou a nossa vida, de registrar, né, registrar. Eu tive diário, eu também quero compartilhar um momento que marcou a minha infância. Vejam aí o meu diário, reprodução do que eu escrevi no meu diário. Vamos lá, olha só! Isso aqui, gente, realmente fui eu que escrevi em 1998. Olha só, faz um tempinho, né? Um tempinho. Então, olha só. Querido diário, 26/12/98, às 3h30. Aqui, no caso, era da tarde, né? Querido diário, o meu dia está sendo muito chato. Eu não posso sair para brincar. A Márcia e o Diego saíram. A Érica e a Eliane estão arrumando a casa porque elas vão viajar. Só a Camila que não saiu, quer dizer, eu e ela. Espero que daqui para a noite melhore. Assinado Vanessa, a gata. Olha só. Olha, 1998, eu já tinha completado aí 12 anos. Eu tinha o hábito de escrever diários. Um dia desse eu encontrei 3 diários. Por isso que aí, quando eu encontrei, eu vi isso daí, eu achei muito legal. Porque realmente marcou, eu não podia brincar. Outra coisa que me marcou, a Camila se juntou com o Bilu, que era um outro amigo, pra falar mal do carro do meu pai, que era velho. Falava que fazia muito barulho, ficava rindo quando eu empurrava, ajudava a empurrar o carro. Marcou a minha vida, fiquei com ódio deles, Mas né? aí quem era o Diego, a Eliane, a Márcia? Eram todos amigos da rua, né? Então a gente vai escrevendo alguma coisa e tudo mais. Então isso aí me marcou, porque eu não podia brincar.
Ah, então olha só quantas coisas. E olha só como faz lembrar. 26/12/92, 3h30, estava eu lá reclamando de estar sozinha, não ter ninguém para brincar, né? Muito bem. Aí, olha, o Rodrigo também aqui comentou do feijão da avó dele, comentou o fato dele não poder ter diário. Sim. Onde já se viu, gente, meninos podem ter diário sim, só que eles geralmente não chamam diário, né? Chamam um caderno de pensamento, caderno de anotações, mas é importante registrar, seja menino ou seja menina. Professor, você sabia que essas memórias, elas fazem também parte de contextos sociais, culturais e até mesmo históricos? É mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois fique sabendo, e para saber mais, acompanha a aula, tá bom? Senta lá e acompanha a aula de hoje. Muito bem. Olha só. Nossa aula, né, como eu acabei de comentar aqui com o professor Rodrigo, a gente falou sobre memórias, nosso diário, ele tem as nossas memórias. E essas memórias pessoais podem, né, perceber alguns aspectos sociais, culturais ou históricos, como eu acabei de comentar. O que seria essa memória social? Diz respeito às ações e atitudes que aprendemos a ter e realizar no convívio social em que se está inserido. Então, olha só, um simples diário não é o diário é um simples diário, né? Olha só quanta coisa ele pode carregar ali. Nós também temos a memória cultural, que refere-se às crenças e valores aceitos pelos grupos sociais e passados de geração a geração, exemplificado por hábitos alimentares, maneiras de falar e etc. Como o professor Rodrigo acabou de comentar, né, sobre a questão do feijão da avó dele, como era marcante, que hábito comia todo dia lá na casa dele, comia feijão. Na minha casa é um hábito comer todo dia feijão, tem que ter feijão. Em algumas casas não é obrigatório ter o feijão, não faz parte, né, de um hábito alimentar. Na minha casa, feijão é vida. Tem que ter feijão. Eu lembro que a minha mãe batia feijão no liquidificador e já de manhã, antes do café da manhã, ela vinha com um copão pra gente tomar. Não interessa, mãe é feijão, vai tomar feijão agora. Então a gente comia. Veja que ele vai criando essa memória na gente, certo? E aí nós temos também a memória histórica. Essa memória diz respeito à justaposição do fato vivido com o contexto histórico, que pode ser percebido pelo uso de documentos, objetos datados, cartas, né, gravuras, registros que foram preservados. Então aqui já vai ter uma questão mais histórica, que vai envolver toda uma sociedade. Imagina, daqui a alguns anos, né, encontrarem, por exemplo, o meu diário. Ah, olha só, isso aqui foi de alguma criança, né, contando a história. O que será que estava acontecendo? Onde será que essa pessoa morava? Então veja que vai ali contando essa questão da memória histórica. 1998, olha, era comum ter diário. Será que hoje ainda tem esse costume, certo? De escrever? É importante escrever as memórias, certo? E aí quando a gente escreve as nossas memórias, escreve os nossos momentos, a gente está falando da nossa própria vida, né? Então aqui nós vamos falar sobre o gênero. Que gênero é esse? O gênero da autobiografia. Autobiografia, ó, eu mesmo vou falar sobre a minha vida, certo? Então já está dizendo, esse é um gênero que fala sobre nós mesmos, eu mesmo vou escrever. Nós temos a biografia, né, que é quando alguém conta a nossa história. No diário é a nossa forma de autobiografia, porque somos nós que estamos contando ali um momento vivido, seja de alegria, seja de tristeza, de frustração, tá chateada. Olha só, lá no meu diário eu tava um pouco chateada, tava meio entediada, porque ninguém podia brincar comigo. Olha só, que recordação. Quando eu tava vendo esse diário e lendo as coisas, nossa, me deu uma saudade, que naquela época o que me deixava chateada, hoje me enche de saudade, de alegria. Eu ri muito lendo
Isso porque ali estava eu contando um pouco do meu dia naquela data, né? Em dezembro de 98, à tarde, uma tarde, né? De dezembro. Então veja só quanta memória tem ali, quantas recordações, certo? Vamos falar aqui, vamos verificar o que é autobiografia? Vamos lá verificar o conceito de autobiografia? Vejam só. Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Capítulo Quero Ser Médico. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali, nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo ou pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e de brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. O curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido, pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na cauda do cometa com a turma que eu achava a mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia ser mais próximo de mim. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Mas recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, percebi que, mais do que a filosofia e a ciência, o que traz mudança mesmo são as representações coletivas. E a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem no Brasil que a sociologia. Até hoje, muito preocupada apenas com as lutas de classe. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos, me disse o Muniz em uma entrevista para O Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol e acho que ele concordaria comigo. Até a 4ª série, hoje 5º ano, estudei em um colégio particular na Federação. As turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre Zumbi de forma muito superficial e breve. Nas aulas sobre a escravidão no Brasil, ele aparecia como um rebelde, e ponto. Em 1995, quando já tinha 17 anos, vivi Zumbi no teatro. Curiosamente, esse não era o meu papel no início da montagem. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre a favela e os quilombos. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre uma favela e os quilombos. E eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa. A importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados. Que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão sobre de onde vim e para onde podia ir. Muito bem, né? Aqui vocês acabaram de ouvir uma autobiografia do ator Lázaro Ramos. Antes de darmos início, vamos verificar o que é autobiografia. Vejam só, autobiografia é um gênero narrativo em que o autor conta a história da própria vida. Trata-se de uma biografia narrada pelo indivíduo biografado, isto é, em primeira pessoa a respeito de suas vivências. Olha só, foi o que eu acabei comentando com vocês, né? Eu mesmo contando a minha história. Então, se sou eu mesmo, lógico que a pessoa do discurso será a primeira, o eu. Certo? E aí na biografia que a gente acabou de ouvir, né, do Lázaro Ramos, vocês podem perceber esses traços, né? Então vamos verificar o que o texto apresenta.
Vejam só, lá nessa biografia nós vimos que apresenta um discurso direto. Ele usa o quê? A primeira pessoa do singular, que seria quem? O eu. E da primeira pessoa do plural, que também seria quem? O nós. Ele se engloba ali, né? O eu ou o nós. Percebo que ambos são primeira pessoa. Também predominância do verbo no pretérito, porque eu estou contando histórias, momentos que eu vivi. Então, se eu vivi, já está dizendo passado. Olha um trecho da biografia do Lázaro de Ramos, né? Vejam só, Lázaro Ramos, desculpa. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Então vejam só, levávamos, ele se inclui. Então eu, né, minha família, meus entes, vivíamos aonde? Lá na casa da tia. Então levávamos está na primeira pessoa do plural, nós levávamos. E quando ele utiliza, certo, o pronome possessivo minha, já está também ali indicando primeira pessoa, tá bom? Então vejam que tem mesmo essa pegada, porque é uma autobiografia, certo? O próprio escritor que vivenciou está escrevendo ali suas memórias. Vamos para mais um exemplo. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo e pedaços de pau. Vejam só, divertíamos, gostávamos, todos ali na primeira pessoa do plural, nós. Então ali se inclui e inclui também outras pessoas, que ali ele lembra da infância com os primos, né? Então ele e os primos brincavam bastante, e como os recursos financeiros da família não eram lá essas coisas, eles mesmos faziam o que? Os brinquedos, eles gostavam inclusive disso, né? De criar. E nossa, esse pedaço aqui, veja como a gente compartilha memórias. Brinquedos com latas de óleo e pedaço de pau. E me lembra muito da gente pegar a lata de óleo, ou então lata de leite, e fazer, juntando com uma linha, e a gente andar em cima, né? Isso era muito legal, né? Então, veja que é um momento da infância dele e que influencia e me faz recordar também da minha infância, né? A gente troca ali. Veja outra coisa que mostra sobre a primeira pessoa, né, na nossa autobiografia. Pois eu queria ser o Jairzinho. Olha, o eu, primeira pessoa do singular. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol, e acho que ele concordaria comigo. Veja, o eu e o comigo está indicando o quê? Primeira pessoa, bem característico da nossa autobiografia, certo? Outra situação que a gente encontra dentro da autobiografia, presença de marcadores temporais, né? A gente acabou de verificar que os marcadores temporais vai ser voltado muito para o quê? Para o passado, o pretérito, porque as ações já aconteceram. Naquela época eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Na minha infância não tinha esse papo de ancestralidade, mas recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, então veja aí, olha, naquela época, na minha infância, mais recentemente, vejam que, ó, naquela época, todo esse que está destacado, remete a um tempo passado, porque ele já passou por isso, ele não está mais na infância, né? Então mostra ali o que ele viveu, por isso que a marcação, né, do temporal é sempre no passado. Vamos continuar? Vejam só, até a 4ª série, hoje 5º ano, vejam que ele remete como era chamado a série na época dele. Até a 4ª série, hoje a 4ª série se chama o quê? 5º ano, é chamado de 5º ano. Então aqui novamente mostra uma marcação de tempo em um tempo passado. Então até a 4ª série, hoje 5º ano, estudei, olha o verbo, estudei, está no passado, em um colégio particular da federação, tá bom? Então vejam aí que todos esses exemplos aí tá mostrando a marcação de tempo, e esse tempo é marcado no
passado. Através dos verbos, através das nossas locuções, né? Locuções adverbiais, como a gente acabou de verificar. Aí nós temos a memória social. Essa memória social diz respeito às ações e atitudes que aprendemos a ter e realizar no convívio social em que se está inserido. Então, lá nessa autobiografia, esse trecho que a gente viu, traz essa pegada da memória social, né? Porque, olha só, são ações e atitudes que aprendemos a ter e a realizar no convívio social que a gente está inserido. Então, se a gente está inserido naquele contexto, a gente vai ter memórias. Igual como eu acabei de montar para vocês. Ele brincava de tal coisa. A gente vivia em estados diferentes. Cada um, como eu tô aqui em Manaus, ele lá em Salvador, mas querendo ou não, a gente tem uma mesma memória de brincar, de fazer, porque ali é o convívio daquela época, certo? Então vamos verificar essa memória social que a gente consegue identificar dentro da autobiografia. Vejam só, ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão, também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo, pedaços de pau. Então vejam que aqui tem a questão do social, o contexto que ele vivia. Tanto que eu falei para vocês que eu me identificava. Vocês conseguem perceber que eu não era amiga dele, eu não era irmã, não era vizinha, não era prima, mas quando ele citou esta memória, ele me pegou também. Uma memória o quê? Social, porque era o contexto que as crianças dos anos 80, 90 vivíamos, era esse contexto. Não tinha toda essa tecnologia, então a gente tinha que usar muita criatividade de construir os nossos brinquedos, ali no quintal de casa, se divertindo, né? Então, provavelmente, essa lembrança dele vai trazer lembranças a mim e a qualquer criança que viveu na mesma época. Por isso que é o quê? Uma memória social. Pois eu queria ser o Jairzinho, queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na cauda do cometa com a turma em que achava a mais legal do mundo. Vejam só, ele queria ser quem? Jairzinho, certo? Por que ele queria ser Jairzinho? O Jairzinho era o representante dele naquele momento. Vê que ele fala assim que ele se identificava por ele também ser negro, né? E ali mostra que ele se identificava e por causa disso ele queria ser igual. Outra memória social. Quem aí não queria ser, por exemplo, a Paquita da Xuxa, né? Todo mundo queria ser a Paquita da Xuxa, todo mundo queria a bota, porque, novamente, era o contexto que a gente estava inserido naquele momento, né? Todo mundo queria brincar, todo mundo queria ter também a sandalinha da Eliana, da Mara Maravilha, enfim. Várias situações que trazem essa memória social, porque estávamos ali no mesmo contexto. Certo, gente? Vamos lá verificar o que mais tem aí. Olha, acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual, por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia mais próximo de mim. Olha só como eu falei para vocês sobre a questão de se identificar. E percebam que ele era o único, ele era pouco naquela época, né? Anos 80, 90, o que mais tinha na televisão era o quê? Branca, loura, dos olhos claros, né? Então, quem não era, não se enquadrava, meu Deus. Mas mesmo eu não sendo loura dos olhos claros, o que eu queria ser? A Paquita, né? Queria ser lourinha. Então veja que ali a identificação dele era com o Jairzinho, uma vez que ele, alguém na televisão é muito parecido comigo, então eu quero ser igual a ele, né? É a questão social. Provavelmente muitas crianças, muitos meninos negros se identificavam com o Jairzinho também, certo? E aí dentro da nossa autobiografia, nós também temos a memória cultural, que a gente já viu que se refere às crenças e valores aceitos pelos grupos sociais e passados de geração a geração, exemplificado por hábitos alimentares, maneiras de falar e etc. Agora vamos ver lá exemplos disso dentro da nossa autobiografia. Vejam só, o curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei
se por corporativismo baiano, preferíamos o programa da Mara Maravilha, né? Da Maravilha, lá quem conhece, quem ainda sabe que vai saber. Outro ídolo era o Jairzinho, o balão mágico. Durante a infância, toda criança queria ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido, pois eu queria ser o Jairzinho. Então vejam só, né? Veja que ali tem a questão do lado cultural, exatamente pela identificação. Vamos continuar. Agora nós temos a memória histórica, diz respeito à justa posição do afeto vivido com o contexto histórico que pode ser percebido pelo uso de documentos, objetos datados, cartas, gravuras, registros que foram preservados. Então vejam só, na minha infância não tinha esse papo de ancestralidade. Então vejam que ele faz ali essa questão histórica. Hoje a gente já trabalha bastante o lado da ancestralidade, da importância que a ancestralidade tem na vida daquele indivíduo, né? O curioso é que na escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Gente, é datado, nós temos histórias para contar o que foi passado pelos negros, não só pelos negros, né? Pelos índios, enfim, nós temos histórias. E por que na escola, né, não se tratava, não é comentado o suficiente ao ponto dos negros conhecerem a sua história? Então, tá vendo aí que é uma memória histórica? Então, ele só veio ter essa memória depois de adulto, né? Vamos continuar. Deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa, a importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados, que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão sobre de onde vim e para onde podia ir. Então veja aí que ele consegue perceber através de estudos mais profundos o que seria a importância do Zumbi dos Palmares para os negros, e que como era importante ele saber que não eram escravos, e sim que eles foram escravizados. Ele também, através de uma pesquisa, viu que não foi assim, ela porque ela era tão boazinha, foi lá e deu. Ele viu e estudou a história dele e percebeu que foi através de muita luta para conseguir essa canetada ali da liberdade, né? Então, vejo que tem várias memórias nesse relato dele, nessa autobiografia. Tá bom? Vamos continuar então? Olha só, de modo geral, os textos autobiográficos apresentam as seguintes informações. Introdução breve, que é a apresentação do autobiógrafo. Relatos de infância, relatos da adolescência, futuro imediato, né? Narrativas de suas vivências atuais. Então vejam lá que ele vai trazer um futuro imediato, que é logo tipo um presentinho, e muito mais para o passado, né? Expectativa de futuro a longo prazo. Então ele pode até falar sobre o que ele pensa, o que ele quer, o que ele almeja para o futuro. E logo depois vem o fechamento, que é o quê? A conclusão da sua história, a conclusão da autobiografia, certo? Então, a gente viu aqui, a gente trabalhou a autobiografia, as nossas memórias. Quando a gente fala de autobiografia, a gente pensa muito logo em um livro, né? Alguma coisa, mas perceba que a gente trouxe um exemplo de autobiografia, o que? O diário. Olha só que lindo, você escrevendo ali o que você pensa, seu dia a dia, os seus sentimentos. E esse livro, aquela coisa que a gente acha tão simples, vai representar muito para a tua continuidade, para teus filhos, teus netos, teus irmãos, né? Então vejam a importância e como essa escrita, essa autobiografia influencia a nossa sociedade, traz as nossas memórias sociais, culturais, históricas, certo, gente? Muito bem, então espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre autobiografia. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!